A graça e a paz, irmãos. Bem, podem só dar só um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor? Irmãos, nós estamos próximos de finalizarmos aí este mês o tema da nossa igreja, o tema da Igreja Missionária em todo o Brasil. A missão que nos move da mesa de casa até os confins da terra. Este é o tema. Dá um pouquinho só mais de som para mim. Acho que eu estou gripada, gente. Vocês estão me ouvindo? Porque eu preciso só um pouquinho de retorno aqui. A missão que nos move da mesa de casa até os confins da terra. Abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo que foi utilizado como tema. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre a expansão missionária aos gentios. O livro de Atos, ele vai tratar ele é uma segunda parte aqui do livro, onde nós vamos ouvir falar sobre a expansão missionária. E quando nós pensamos aqui em missão, quando nós pensamos em a missão que nos move, nós não temos como, não existe como eu pensar em missão, eu ter a palavra missão em mente e esta palavra não fazer a junção de chamado. Quando eu falo de missão, eu falo de chamado. E eu orava ao Senhor e perguntava, meu Pai, o que eu vou pregar? Qual é o propósito dentro daquilo que o Senhor nos deu? Eu já estive pregando, falando sobre a mesa, e o Senhor me impulsionou a falar nesta noite sobre chamado. Eu quero dizer que todos vocês que estão nesta noite aqui, o Senhor preparou para que vocês estivessem aqui. Independente da sua correria, independente do compromisso que você tinha ou que você tem todos os dias ou todas as quartas-feiras, que talvez você não tenha tido a oportunidade de estar aqui nas quartas-feiras aí anteriores devido a estudos, devido a trabalho ou outras situações, eu quero te dizer nesta noite que o Senhor preparou para que você estivesse aqui porque Ele quer falar com você. O propósito de Deus não é falar com o seu amigo que não veio. O propósito de Deus não é falar com o seu irmão, não é falar com alguém da sua família. O propósito de Deus é falar especificamente com você. Então, a palavra que será ministrada nesta noite, ela vai falar de formas diferentes, porque é o Espírito Santo que vai comunicar no teu coração, em nome de Jesus. Queridos, como eu disse, não tem como falarmos sobre missão se nós não falarmos sobre chamado. Uma missão é um chamado. Então, vamos colocar isso. Uma missão é um chamado. E Jesus, ele veio à Terra com uma missão. Jesus veio à Terra com um chamado. Quando ele recebeu a missão, ele recebeu o chamado. Quando Deus ali decidiu mandar o seu único filho para vir à terra, ele não veio aqui simplesmente para que ele pudesse passar alguns anos aqui. Ele não veio aqui somente para que ele pudesse nascer de uma Virgem Maria, que ele pudesse aprender, que ele pudesse caminhar. Ele não veio aqui sem um propósito. Ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. E eu quero já aqui abrir um parênteses. Você não veio por acaso, você não está por acaso, você não nasceu por acaso, você veio com uma missão.
Você veio com um chamado. Independente de você entender isso ou não, o Senhor quer falar no teu coração nesta noite e Ele quer dizer, se até aqui você não achou um sentido para a sua vida, o Senhor está dizendo nesta noite, o sentido da sua vida é o chamado que eu tenho para você. O sentido da tua vida é a missão que eu tenho para você. Quando eu permiti que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu permiti, quando eu permiti que você fosse aquele escolhido, tanto dentro de tantos ali que poderiam, o Senhor disse, este daqui é o que vai fazer a fecundação e é este que vai nascer. Então o Senhor está dizendo nesta noite a você, você tem um chamado e você tem uma missão. Então você precisa entender primeiramente isso. Você tem um chamado e você tem uma missão. Qual era a missão de Jesus? Abra aí João capítulo 10. Nós vamos ler João capítulo 10. João capítulo 10, versículos de 14 a 18. Nós vamos ler aqui. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecida. João, capítulo 10, versículos de 14 a 18. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Aqui nós vemos o texto falando sobre o bom pastor. Nós vemos aqui um texto que vai nos explicar, ou que vai nos mostrar a missão de Jesus. A missão de Jesus foi a expiação. E a expiação? A expiação é o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. A missão de Jesus, Ele veio à terra com um propósito. A missão de Jesus foi vir à terra, foi caminhar, foi falar de Deus, foi falar aí de como poderia haver a redenção dos pecados. E a missão dele foi morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você pudéssemos experimentar, em nome de Jesus, experimentarmos o perdão de todos os nossos pecados e de todas as nossas falhas. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Queridos, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas eu quero te lembrar que este preço não foi fácil. E esse chamado teve muitas dificuldades, como todo chamado, como toda missão. Não foi porque era Jesus que foi tudo fácil. Não foi porque foi Jesus que veio para cumprir uma missão ou para cumprir o chamado que as coisas foram fáceis. Sempre o chamado vai nos trazer dificuldades. O chamado pode nos trazer lágrimas. A missão pode te trazer lágrimas. O chamado pode te colocar no meio de guerras, no meio de lutas. Podem ser guerras espirituais, mas muitas vezes as guerras são realmente físicas. O chamado pode te colocar no meio disso. O chamado, a missão, pode te colocar no meio de conflitos. Lembrando de Jesus, lembrando de tantos conflitos, lembrando de tantas guerras, lembrando de tantas coisas que aconteceu com Jesus, com o Mestre. O chamado pode nos trazer desânimo.
Quantas vezes o próprio Jesus, nas dificuldades, eu não posso dizer que ele se desanimou, mas ele ficou abatido. Ele sabia que ele tinha um chamado, ele sabia que ele tinha uma missão, ele sabia que ele ia passar pela morte de cruz, ele sabia o que ia acontecer. Muito diferente às vezes de nós, que sabemos que vamos passar por dificuldades, mas nós não sabemos como Jesus já sabia que ele tinha vindo com este propósito. Então o chamado e a missão, ele também pode nos trazer solidão. Ele pode te colocar num período de solidão. Ele pode te colocar num período onde você se sente só. O chamado e a missão. O chamado, às vezes, pode nos trazer desespero. Sabe quando você sabe que você tem uma missão? Você sabe que você tem um chamado e você fica desesperado. Porque você sabe o que pode ser feito ou o que tem que ser feito. Mas você muitas vezes não quer fazer. Muitas vezes você não quer. Queridos, Moisés foi chamado, e Moisés deu quantas desculpas? Moisés disse que ele era gago, que ele não sabia falar, né? Ele foi chamado, e ele começou ali, né, a colocar tantas situações para que ele não fosse. Quanto desespero! Moisés, antes de cumprir aquilo que foi colocado, ele ficou aonde? 40 anos no deserto. Até que ele estava pronto e preparado para aceitar o chamado e a missão que o Senhor tinha para a vida dele. Queridos, o chamado, às vezes, ele nos traz cobranças. A missão nos traz cobrança. Quantas cobranças você recebe por causa do chamado ou por causa da missão que você sabe que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Quantas cobranças acontecem durante o percurso de um chamado, durante o percurso de uma missão? Quantas cobranças? O chamado, a missão, nos traz responsabilidade. Porque você assume um compromisso, você assume, eu preciso, ou eu vou fazer isso, ou eu sei o que tenho que fazer isso, e você assume responsabilidades. Chamado e missão, sem responsabilidade, não tem como acontecer. Chamado e missão sem responsabilidade é missão abortada. É missão que não acontece. Porque se existe algo que nós precisamos colocar, quando nós assumimos um chamado ou assumimos uma missão, independente se nós falamos hoje sobre o chamado e uma missão, do campo espiritual, do campo do que o Senhor tem nos chamado, mas quando você recebe uma missão no teu trabalho, se você não tiver responsabilidade, como é que você vai? É missão abortada. Se você recebe, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e você não faz, ou faz pela metade, ou faz faltando alguma coisa, a próxima vez, talvez você não seja aquele que vai ser selecionado para essa missão, para esse chamado. Vão pegar alguém que está do teu lado. Vão pegar alguém que talvez, essa missão e esse chamado, seria para que você crescesse, seria para que você desenvolvesse. Só que aí você não faz. Aí depois, às vezes você fala, poxa, né? Quantas vezes nós nos perguntamos, por que eu estou aqui? Por que isso não evoluiu? Por que eu não passei desta fase para a próxima fase? Por quê? Muitas vezes tudo isso pode ser porque faltou responsabilidade. Jesus, ele era responsável com o chamado e com a missão que ele recebeu. Moisés, a partir do momento que ele entendeu, ele passou a ser responsável pelo chamado e pela missão. E aí nesta noite, eu quero te dizer, o Senhor quer falar a mim e a você. O Senhor quer dizer, você tem um chamado, você tem uma missão. E aonde está a sua responsabilidade com aquilo que eu tenho colocado como chamado e como missão para você? Aonde está? Queridos, o chamado, ele também traz pedradas. Sabe o que é pedrada? Pedrada. Literalmente, pedrada. Quantas pedradas você pode levar, ou quantas pedradas nós levamos para cumprir o chamado e a missão que o Senhor nos dá. E pode acontecer que no meio dessas pedradas,
eu ou você, ou nós, podemos desistir. No meio dessas pedradas, nós podemos dizer, não vale a pena não. O preço está muito alto. Eu me esqueço que o preço que Jesus pagou por mim foi tão grande, que foi preço de cruz, que foi preço de morte, que foi preço ali de sangue. E quantas vezes o preço que eu estou pagando para a missão e o chamado que o Senhor me deu, algumas pedradas que são lançadas, eu quero desistir. Talvez o Senhor tenha falado com você, e talvez você levou algumas pedradas, talvez algumas pedras te atingiram, e você está até caído já, mas o Senhor está dizendo que as pedras não são para te derrubar, é para que você se levante, para que você tenha resiliência e para que você diga, eu creio, eu tenho certeza, o Senhor me chamou, a missão é do Senhor e eu vou seguir em frente, eu vou me levantar, porque aquele que está comigo é aquele que vai me ajudar, é aquele que vai me fortalecer. E meus queridos, o chamado ou a missão, ela realmente é algo difícil de que nós possamos fazer, mas não é impossível, porque quando o Senhor nos coloca, quando o Senhor, Ele fala com você, quando Ele diz aquilo que precisa ser feito, você pode caminhar, você pode andar, e você pode segurar nas mãos dEle, porque com toda certeza Ele te fará passar por qualquer que seja a provação, por qualquer que seja a luta, por qualquer que seja a situação. Se você está pronto, se você está pronta, se você está dizendo, eu quero cumprir, Senhor, o chamado, eu quero cumprir a missão, esta missão que moveu Jesus, esta missão, eu quero ser movido por esta missão, eu quero ser movida por esse chamado, tenha certeza de que Ele não vai te abandonar. Talvez você possa ser abandonado pelos seus, talvez você possa ser abandonado até mesmo pelos dentro de casa, você pode ser abandonado pela sua liderança, você pode ser abandonado por todos, mas se o Senhor te disse, se o Senhor te comissionou, se o Senhor te enviou, Ele é poderoso para caminhar com você até o fim. Ele é poderoso para que você possa cumprir o chamado e a missão que Ele colocou nas tuas mãos. Queridos, existe a certeza de que nós vamos passar por tudo isso, mas nós sairemos vencedores. Como eu disse, nós não vamos abortar a missão, nós não vamos abortar o chamado. O Senhor, Ele está te dizendo nesta noite, assim como Ele tem dito, assim como Ele tem falado a mim, não aborte a missão que eu te dei, não pare com a missão que eu te dei, não pare com o chamado que eu coloquei. É necessário ter a certeza do chamado. É necessário saber qual é a missão, porque muitas vezes nós paramos no meio do caminho, mas sabe por quê? Não é só por causa das pedradas, não é só por causa dos problemas, não é só por causa dos acontecimentos. Nós paramos porque nós não temos a certeza exclusivamente daquilo que o Senhor falou, nós não temos a certeza do chamado. Às vezes o Senhor realmente nos deu um chamado, o Senhor realmente nos deu uma missão, mas nós estamos no chamado e na missão errada. Você está na missão e no chamado errado. Você acha que está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer, mas não é. Jonas foi colocado para uma missão e para um chamado. O Senhor disse a ele, vá à cidade de Nínive e pregue aquela cidade. O Senhor disse, vá e fale aquela cidade, mas ele não queria ir. Ele achava que aquela cidade não merecia. Como ser humano ele disse, mas vai salvar aquele povo? Eles não merecem não. Eu até acho que isso não vai acontecer. Ele resolveu abortar a missão. Ele resolveu ir para Tarsis. Ele resolveu pegar o caminho contrário daquilo que Deus mandou. Então, queridos, talvez, o problema da missão e do chamado seja porque estamos como Jonas, num lugar onde Deus não mandou nós estarmos, ou fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer. Isto é uma pergunta, isto é algo que nós precisamos
ter um particular com Deus, porque quem fala, quem determina e quem diz e quem te dá a certeza é o Senhor. Mas se o Senhor falou, se o Senhor determinou, se o Senhor te deu a certeza, pode caminhar, pode fazer, pode ir à frente, porque não importa o que se levantar, a missão será cumprida, o chamado será cumprido. Jonas, para quem não conhece, não quis, resolveu pegar o caminho invertido, pagou um preço para que isso fosse mudado. Foi engolido, por uma baleia, passou por tudo que passou. Mas quando ele olhou, quando ele reconheceu, quando ele se arrependeu, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, disse a ele: faça o que eu te mandei fazer. Faça o que eu te mandei fazer. Talvez nesta noite, alguns de nós possamos estar na missão errada, estarmos no chamado errado. Mas o Senhor nesta noite diz: olhe, eu tenho misericórdia de você. Olhe, veja e retorne para o caminho. Retorne para a missão que eu te chamei. Retorne para o chamado que eu coloquei para você. E você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver como eu vou agir. Queridos, missão, sabe o que significa para mim? Relacionamento. Missão significa também para mim relacionamento. Jesus em missão se relacionou com as pessoas. Quando ele teve o chamado, ele se relacionou com as pessoas. Missão significa relacionamento. Jesus se relacionou com as pessoas. Jesus liderou pessoas, mostrando o caminho, não só sinalizando, mas literalmente dando o exemplo. Jesus em missão foi exemplo. Jesus em chamado foi exemplo. Aí quando eu olho para este, eu pergunto a mim, e a pergunta que eu faço a você: você em chamado, você em missão, tem se relacionado com as pessoas? Tem se relacionado com aqueles que estão com você? Aqui como igreja do Senhor, nós estamos nos relacionando. Nós estamos juntos, nós estamos caminhando lado a lado. Nós estamos andando em missão. Nós estamos andando em chamado lado a lado. Jesus andou, Jesus se relacionou, Jesus liderou. Jesus não só mostrou como era, mas ele foi e fez junto. Ele foi e falou: vem aqui, anda comigo. É dessa maneira, é assim. Muitos estão em missão, muitos estão em chamado, mas a missão e o chamado é solitário. Sabe por quê? Porque eu vou fazer a missão, eu vou fazer o chamado, mas você vai fazer sozinho. E o povo que te siga. Você tem uma missão, você tem um chamado. Eu fui líder do Ministério de Música da igreja há mais de 20 anos. Não dá para liderar sozinha, não dá para fazer sozinha, não dá para tocar sozinho, não dá para cantar sozinho, não dá para fazer sozinho. Eu precisei do ministério, como todos precisamos. Eu estou citando esse ministério porque foi onde eu fui líder durante anos. As meninas que são líderes e que trabalham no ministério da Terra da Promessa, como que você faz sozinha? Não dá. Tem como. A professora consegue dar com uns 30 alunos, mas a gente padece. Mas você recebe técnicas para isso. Mas se tiver alguém para te ajudar, queridos, não dá para viver em missão, não dá para viver em chamado sozinho. Não dá para fazer sozinho. Nós precisamos. Se Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, não fez sozinho, andou, se relacionou, ensinou. Eu e você muitas vezes queremos fazer assim. Queremos fazer as coisas sozinhos. Queridos, Jesus em missão, ele foi exemplo. Eu preciso olhar para mim. Isso eu digo para mim.
Você precisa olhar para você e entender que o seu chamado e a sua missão precisa ter exemplo. Quando eu olho para alguém, como esses dias, a minha filha falando em casa, ela tem 7 anos. Eu não sei o que o Nicolas diria, mas ela disse: eu quero ser pastora. Eu fiquei olhando para aquilo e eu me vi como eu falava quando o meu pai era pastor. Eu dizia: não quero não, não quero ser pastor não. Meu Deus do céu, ser pastor. Não quero ser pastor. E eu lutava contra isso. Como vocês sabem do testemunho. Mas o meu coração se alegrou. Sabe por quê? Eu não quero influenciar a minha filha como não quero influenciar o meu filho. Eu não quero e não posso influenciá-los. Mas o que eu posso em missão, em chamado, eu posso dar o exemplo. Eu preciso dar o exemplo. Os meus filhos precisam dentro de casa olhar e ver o exemplo na minha vida. Eles precisam ver. Eu sei que eles muitas vezes enxergam a mãe, enxergam aquela que está, na correria, no dia a dia. Mas quando os meus filhos olham para mim, eles não olham em mim aquilo que eu prego aqui no púlpito. Quando os meus filhos olham para mim, eles não olham aqui, o exemplo não serve para nada. A minha missão e o meu chamado está abortado. Ele não serve. Jesus não tinha como ser questionado, não porque ele era Jesus, mas porque ele viveu o exemplo, porque ele fez, porque ele liderou, porque ele se relacionou, porque ele andou com as pessoas, ele estava com os pobres, ele estava com aqueles que eram os marginalizados, ele estava também com os doutores da lei, ele estava com todos aqueles que o Senhor colocou no seu caminho. E muitas vezes nós queremos sim nos relacionar, mas você quer se relacionar, mas você se relaciona só com jovem? Ou é só com casado ou casada? É só com os adultos? É só com... Gente, nós estamos em missão. E a missão, o Senhor disse que a mão dele está estendida para salvar a todos. E aí você na sua missão, você não se relaciona com alguém porque, não é jovem como eu, não veste como eu, não anda como eu, e você não se relaciona. E o Senhor disse: eu queria usar você, mas você não está se relacionando, porque você está preocupado. O Senhor está dizendo: você está em missão, se relacione com todos aqueles que eu colocar no teu caminho. Se relacione, seja qual a posição, se relacione, porque o Senhor quer usar a minha e a sua vida. Nós estamos em missão, e é em missão que o Senhor quer nos usar. Queridos, Jesus ele nos trouxe as boas novas. A missão de Jesus, o movimento ali foi trazer boas novas aos pobres, foi trazer a liberdade aos cativos, foi curar os cegos, foi tocar em pessoas. Jesus em missão pregou, Jesus em missão curou, Jesus em missão libertou pessoas. O que eu e você temos feito em missão? O que eu e você temos feito em chamado? Será que a missão e o chamado nosso é só vir aqui à igreja, sentar nos bancos, assistir os cultos, fazer parte da escala, seguir a escala, mexer no reto projetor, mexer ali, tocar aqui o instrumento? Será que a missão que o Senhor tem dado, para você é preparar aqui o que você vai fazer na terra da promessa? Será que a missão é essa mesmo? Será que a missão é essa que o Senhor tem dado para mim, para você? Eu tenho dito: Senhor, o que o Senhor tem mais? O que o Senhor tem mais? A missão que o Senhor me deu, que o Senhor me chamou, foi para pregar o teu evangelho, para ver vidas sendo transformadas. A missão que o Senhor me deu foi para me relacionar com as pessoas e olhar para elas, e elas olharem em mim aquilo que o Senhor faz, a transformação, e ver o Senhor fazer na vida de outros. O Senhor não me deu uma missão para encher a igreja, para colocar mais igrejas, ou para fazer com que o nome da minha igreja esteja na mídia. Essa não é a missão que o Senhor me deu. A missão que o Senhor me deu é falar dele, é pregar o evangelho, é colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. A missão que o Senhor me trouxe é para que eu pudesse falar e para que as vidas das pessoas forem tocadas. E quando você entende que o Senhor te deu esta missão,
Não importa o que acontecer, você vai se levantar e você vai fazer. E qual é a missão que o Senhor deu para você? Qual é a missão que o Senhor te deu? O Senhor te deu uma missão para tocar um instrumento? Em nome de Jesus, faça o melhor. E o Senhor conhece o teu melhor. Porque você pode enganar as pessoas, mas você não engana Deus. Faça o melhor. Tem dificuldade? Ore ao Senhor. Queridos, quantas vezes eu não tinha ninguém para afinar um instrumento para mim? Para quem não sabe, eu saía daqui e ia bater na casa de um vizinho lá no final que eu nem conhecia. Tudo bom? Eu sou filha do pastor da igreja ali da missionária. Sabe o que acontece? Não tem ninguém que toque na igreja e o Senhor falou que eu vou tocar. Só que eu não sei afinar meu violão. Você poderia afinar para mim? A humildade de dizer, afina para mim porque eu não sei. Faz para mim porque eu não sei. Até que eu aprendi com o diapasão, tá, gente? Com aquele aparelhinho. Porque até hoje eu ainda não sei afinar. Eu sei ver quando está desafinado. Mas o Senhor deu um marido, né? Que benção, como Deus é maravilhoso. Mandou um marido que faz. Tá vendo? Ó, as meninas, pede aí. Os meninos, vão pedindo aí. Queridos, a principal missão de Jesus, sabe qual era? Aqui no texto, Lucas capítulo 4, versículos de Lucas 4, 18 e 19. Olha só a palavra. Lucas 4 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, esse texto narrativo aqui do livro de Lucas, acerca, aqui em todo o texto, mais de 20 referências no livro de Lucas ao verbo ensinar. E ensinar em lugares diversos. Jesus em missão, sabe o que ele fazia? Ele ensinava a palavra. Ele mostrava o que estava certo e o que estava errado. Jesus em missão, ele não deixava para amanhã o que ele podia fazer hoje. Jesus em missão, ele ensinava. Jesus em missão, ele mostrava onde estavam os erros. Ele mostrava, é assim que faz. É assim, é dessa maneira. E hoje, a gente em missão não quer que os erros sejam mostrados para nós e também não mostramos os erros às pessoas. Porque todo mundo fica com medo de que você vai ficar chateado, de que você vai se magoar, de que você vai sair da igreja, de qualquer outra coisa vai acontecer. E aí, em chamada e missão, nós continuamos fazendo de uma forma errada. Nós deixamos de ensinar. E vamos criando uma cultura errada. Queridos, Jesus ensinava com amor. Jesus ensinava por parábolas. Jesus tinha sabedoria. Isso eu admiro. E muito. Em todo o tempo que convivei de vida com meu pai. Para quem foi pastoreado por ele aqui sabe a sabedoria que meu pai tinha como pastor. Mas sabe quantas vezes ele chamou e disse, vem aqui, quero falar com você. É assim, assim. Faça dessa maneira. Faça desse jeito. Assim não está certo. Assim está certo. Parabéns porque você, quantas vezes? Eu como filha, eu era chamada, ensinada pela parte de pai e de pastor. Então você sabe que, né? Mas era com amor. E hoje eu louvo ao Senhor por tantos ensinamentos. E o Senhor tem me cobrado, porque o Senhor tem dito que eu não posso fazer vista grossa com aquilo que precisa ser ensinado. Que eu não posso deixar passar, porque em missão, em chamado, o Senhor me colocou para que eu pudesse ensinar. E não que eu sei tudo, mas aquilo que eu sei, eu posso ensinar. Aquilo que eu sei, eu devo ensinar. Às vezes a gente pensa, quer aprender, aprende, não quer? Deixa para lá.
Igual o professor faz, sabe quando o professor faz? Eu estou ganhando o meu dinheiro. O professor fala, né? Eu já passei. Eu já, né? Não é isso que o professor faz? Cadê o pessoal da galera? Não é assim? Você quer aprender? Aprende. Você não quer? Só que quando ele tem o chamado e a missão de professor, sabe o que ele faz? Ele fica lá, na orelha daquele aluno. Ele fica em cima. Ele exige. Olha, quantos que depois de anos o professor vai falar, olha, hoje eu sou professor de matemática por causa de você. Né? Ai, eu sou professor disso por causa de você. Gente, que coisa maravilhosa quando nós olhamos isso. Deixa eu correr com o horário. Queridos, Jesus em missão, ele ensinou. E como eu disse, a missão ou o chamado não é algo fácil. Nós temos muitos exemplos de homens e de mulheres que estiveram em missão na terra e foram chamados, foram vocacionados, foram enviados. E para finalizar, eu quero citar aqui com vocês o profeta Jeremias. Jeremias, ele exerceu a missão profética entre os anos de 625 a 585 antes de Cristo. É ordem decrescente, tá? Jeremias, ele foi um jovem escolhido pelo Senhor para ser profeta. Ele foi escolhido e ele enfrentou desafios enormes. Com certeza, a lista que eu fiz para vocês aqui, ele deve ter enfrentado. Com certeza. Ele deve ter passado por aquela lista. Mas ele foi um jovem escolhido pelo Senhor. Um profeta que anunciou a queda de Judá antes mesmo da invasão de Nabucodonosor. Muito antes do que as coisas acontecessem, ele foi aquele que anunciou. Ele alertou a todos que um grande mal viria e transformaria tudo em um caos. Em missão, em chamado, como servo de Deus, como serva de Deus, não deixe de falar aquilo que o Senhor colocou para você. Em missão e em chamado, não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou. Não deixe de desempenhar a tarefa que o Senhor colocou nas tuas mãos. Jeremias não passava de um menino, mas ele tinha a convicção daquilo que o Senhor queria fazer através dele. Ele tentou dar um jeitinho de sair fora. Ele também disse, eu não sei falar, eu sou menino, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele se achou incapaz. Mas assim como o Senhor usou Jeremias, e o Senhor o capacitou, o Senhor também quer usar a minha e a sua vida, o Senhor quer capacitar você. Jeremias foi escolhido desde o ventre da mãe. E eu quero te dizer que você é escolhido. Eu quero te dizer que o Senhor te escolheu. Ele escolheu você. Ele te chamou para que você pudesse estar nesta noite aqui. E para que você pudesse cumprir um chamado. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias se sentiu desencorajado. Jeremias se sentiu abandonado. Mas Deus sempre fortaleceu esse profeta. Deus sempre capacitou esse profeta em missão. Talvez você está se sentindo assim no chamado que o Senhor te colocou. Talvez você não se sinta capacitado. Talvez você está desanimado. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, novamente, fixe aí. Pode grifar na tua Bíblia. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. É para você essa palavra nesta noite.
Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e eu te designei. É para você esta palavra nesta noite. Não espere que o chamado é só, ou a missão é só para a parte eclesiástica, para aqueles que são chamados para serem evangelistas, pastores, profetas, missionários. O chamado é para todos nós. Quando você serve na casa do Pai, você está cumprindo o teu chamado. Quando você se assenta nos bancos da igreja e está louvando e adorando, você está fazendo o seu chamado. E vai desenvolvendo aquilo que o Senhor tem. Eu quero te convidar para que você fique de pé. E essa palavra possa ter falado no seu coração nesta noite. E que se por algum motivo você está em divergência do teu chamado, se por algum motivo você olha e fala, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Eu não tenho certeza. Eu quero dizer que o Senhor vai clarear e clarificar para você. Se você precisar de ajuda, se você precisar falar comigo, eu estou à disposição, você pode marcar. Naquilo que eu puder auxiliar, eu quero auxiliar. Naquilo que eu puder te ajudar, eu quero ajudar. Em oração, tenha certeza que eu tenho feito. Em oração, tenha certeza de que o seu nome está lá no meu caderninho, que eu oro todos os dias. Todos os dias eu intercedo. Eu começo a minha manhã, ou às vezes a madrugada, orando pela minha casa e pela minha família. Eu começo na lista do meu esposo, depois eu vou para o meu filho mais velho, depois eu vou para a minha filha mais nova, e depois eu entro na lista da igreja, e eu entro na lista dos irmãos, e eu vou orando ao Senhor, e eu vou clamando ao Senhor, e eu vou pedindo ao Senhor. Às vezes Ele diz para orar por algo específico, às vezes Ele só diz para orar, e eu vou clamando ao Senhor. Então eu tenho feito isso, mas a minha missão e o meu chamado não é só orar, a minha missão e o meu chamado é ensinar. A minha missão e o meu chamado é me relacionar com vocês. A minha missão e o meu chamado é estar com vocês, é caminhar com vocês, é seguirmos juntos, é crescermos juntos. Essa é a missão e o chamado. Esse é um desejo do meu coração. E estou pronta a fazer. E se você tiver uma dificuldade, eu quero orar para que o Senhor possa clarear na sua mente.